Olá, gente, tudo bom? Eu sou Marcos Vale de Física. Hoje a gente vai ter uma aula hoje sobre ondas, interferência de ondas unidimensionais, mais precisamente falar de onda estacionária. Bom, primeiro vamos entender o que é uma interferência de ondas. A interferência de ondas é a superposição de duas ou mais ondas. Aqui eu tenho, por exemplo, uma pessoa 1 e aqui uma pessoa 2. Cada um produz uma onda, que elas estão se propagando em sentidos opostos. Então você está vendo que os pulsos, né, eles vão se propagando em sentidos opostos. Tem um momento que eles vão se encontrar e aqui eu tenho uma interferência ou uma superposição de ondas. Aí eu tenho uma interferência que é a superposição de ondas. Aí tem um princípio chamado de princípio da superposição de ondas. O que acontece? Ó, aqui eu tenho, por exemplo, um pulso e aqui eu tenho outro. Esses polos se encontram, eu tenho uma interferência e após o encontro eles voltam a ter o mesmo formato que tinha antes. Ó, se eu chamar aqui de um pulso X e aqui um pulso Y, se encontram, aí o X volta a ser X e o Y volta a ser Y. Então a perturbação resultante de cada ponto com meio durante a superposição é a adição dessas perturbações causadas pelas ondas separadamente. Interferência é o resultado da superposição de duas ou mais ondas. É o resultado da superposição de duas ou mais ondas. Ok? Bom, interferência de ondas unidimensionais. Eu tenho aqui um pulso 1, vou chamar aqui de A, e aqui um pulso, uma onda B, que estão em sentidos opostos. Eu tenho a amplitude de cada uma delas, ó, que é Azinho, né, ó, Azinho. E aí elas vão se cruzar, passar uma pela outra. Eu vou ter então aqui interferência construtiva, crista com crista, e vou ter interferência destrutiva, crista com vale. Eu vou formar uma onda chamada de onda estacionária. Na onda estacionária, esses caras aqui, ó, do meio, ó, isso aqui é chamado de nó. O nó é uma interferência destrutiva. O nó é uma interferência destrutiva. Esses carinhas aqui ó, em cima são chamados de ventre. Ventre. O ventre é uma interferência construtiva. Ventre é uma interferência construtiva. Então, quando elas se encontram, eu vou ter alternadamente interferências construtivas e interferência destrutiva. A distância entre dois nós é lambda sobre 2, metade do comprimento de onda. Aí você vai lembrar de aulas anteriores que V é igual a lambda vezes F, sendo que o F é a frequência, né, produzido por a fonte. Então a distância entre dois nós é lambda sobre 2. A distância entre dois ventres é lambda sobre 2 também. A distância entre um nó e um ventre é lambda sobre 4. Então aqui, ó, novamente, ó. Quem é a distância entre dois ventres? Lambda sobre 2. Quem é a distância entre um nó e um ventre? Lambda sobre 4. Entre dois nós é lambda. Aí aqui, ó. A interferência é a determinação da formação do ventre, é a construtiva. E a do nó é a destrutiva. Então o ventre
ele forma uma interferência construtiva e o nó uma interferência destrutiva. Um exemplo resolvido, tá? Eu tenho aqui, ó, uma onda estacionária que se forma. E ele diz o seguinte: a figura representa ondas estacionárias ao longo de uma corda cujas extremidades estão fixadas, sendo AB uma distância de 1,5 metros. Então, ó, tá até aqui o esquema, mas eu vou botar aqui só para você visualizar melhor. Ele disse que entre A e B eu tenho uma distância de 1,5 metros. Aqui. Aí eu tenho, ó, um nó, 2, 3, 4 nós. A distância entre dois nós é lambda sobre 2. Então eu vou ter, ó, aqui 1, 2, 3, ó. 3 vezes lambda sobre 2 é igual a L, que é o comprimento. Só que no lugar do L eu coloco 1,5. Daqui eu vou tirar que o lambda vale 1 metro. Então a distância entre dois ventes consecutivos e entre um vente e um nó consecutivo vale quanto? Então, a distância entre dois ventes é lambda sobre 2. Como o lambda vale 1, lambda sobre 2 vale 0,5. A distância entre um vento e um nó é lambda sobre 4, quarta parte de 1. E a letra B, ele quer a frequência da onda que originou a onda estacionária. V é igual a lambda F. Então a frequência é V sobre lambda em centímetro, né? Ó, porque a velocidade está em centímetro por segundo. Então 1 metro é 100 centímetros. Fica 200 por 100, que dá 2 Hz a frequência. Ok? Muito simples. Aqui eu tenho uma atividade, 4 questõezinhas, tá? E eu quero receber entrega dia 16/11. Tá? 16/11. 4 questões. Beleza?